Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 87. Salmo de número 87. Nós vamos ler todo este salmo. A palavra do Senhor, queridos, no Salmo de número 87 nos diz assim: Fundada por Ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia nasceram em Sião, é o que se diz. A respeito de Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. E pedimos, Pai, para que ela nos console, nos conforte, que ela transforme o nosso coração, que nós sejamos impactados pela realidade gloriosa dos céus e que a esperança da glória, Deus, nos faça viver neste momento, nesta terra, nesta ocasião, convictos, Deus, de que um dia estaremos com o Senhor, e Deus, que isso alegre o nosso coração. Opera em nós, fala conosco, Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. É isso que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você certamente já ficou hospedado na casa de alguém que te tratou muito bem, não é verdade? Alguém que tenha te deixado tão à vontade que de fato parecia que você estava em casa. E ficar em hotel, então. Você já teve essa experiência? É muito gostoso. Você acorda, toma um café da manhã maravilhoso, que não foi você que preparou. Você sai para passear e quando você volta, o quarto está arrumadinho. E o melhor, não foi você que arrumou. Se você já passou por alguma dessas experiências, certamente foi algo extremamente agradável. Mas mesmo na casa de alguém que te recebe muito bem, ou então num bom hotel, você concorda comigo que existe um anseio, um incômodo que não passa, algo que permanece ali e que nos causa estranheza, sempre parece que tem algo estranho. Talvez você não seja como eu, queridos, mas ainda que eu goste muito de viajar ou de ficar hospedado na casa de alguém, a minha impressão, queridos, é que sempre tem alguma coisa faltando. E com certeza tem, queridos. Falta a sua casa. Não é só o travesseiro ou a cama, mas é a casa toda, falta a casa. Por mais dedicada que seja a pessoa que nos acolhe, por melhor que seja o hotel, ainda assim não é a nossa casa, não é verdade? Certamente você já ouviu aquela frase que diz: não existe lugar como lar. E de fato, queridos, não existe. A nossa casa, irmãos, é o lugar em que nós podemos ser quem nós somos e quem nós de fato somos, não como uma aparência, mas quem nós somos se revela ali em casa. Em casa é onde as coisas estão no lugar onde nós queremos que elas estejam, a não ser que você tenha criança. Em casa as coisas funcionam do jeito como a gente quer. Ou do jeito que a esposa quer. Em casa, queridos, nós nos alegramos. Em casa, nós choramos.
Em casa, queridos, nós provamos de intimidade. A nossa casa é para nós, queridos, um símbolo de segurança, de estabilidade, de conforto. E é por isso que, mesmo que nós estejamos em lugares muito agradáveis, ainda assim permanece o incômodo, não estamos em casa. E quando nós pensamos na realidade dos céus, queridos, essa precisa ser a sensação que nos vem ao coração. Nós ainda não estamos em casa. Nós estamos caminhando para lá, mas ainda não chegamos lá. Talvez essa seja uma das ideias mais comuns entre os cristãos, que nós somos peregrinos neste mundo. Nós estamos longe de casa, a nossa pátria não é daqui. E a verdade, queridos, é que quase todos os dilemas que nós experimentamos acontecem justamente porque nós teimamos em nos esquecer que nós estamos longe de casa. Afinal, irmãos, quantas não são as vezes que nós firmamos a nossa esperança neste mundo? Quantas não são as vezes, queridos, que nós desejamos demais as riquezas deste mundo? Quantas não são as vezes, queridos, que nós buscamos o bem-estar deste mundo? E até o anseio que as pessoas do século XXI possuem por uma religiosidade, por uma espiritualidade, não é porque desejam se encontrar com Deus, mas porque pensam que vivendo alguma religião, vivendo alguma espiritualidade, irão desfrutar de mais bem-estar. Por causa dos nossos ídolos, queridos, por causa dos nossos medos, das nossas dúvidas, nós constantemente nos esquecemos que nós aguardamos a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor, como nós lemos na liturgia em Hebreus 11, versículo 10. A esperança da glória, queridos, deveria nos consolar, nos encorajar. A esperança da glória, queridos, deveria nos fortalecer. E se isso não acontece, é porque nós temos firmado a nossa esperança em coisas erradas. E é justamente sobre essa esperança gloriosa que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. O livro dos Salmos, queridos, tem sido usado como a melhor literatura devocional, a melhor literatura litúrgica ao longo da história da igreja. E o motivo pelo qual isso acontece, irmãos, é porque nós encontramos neste livro algumas das afirmações mais gloriosas a respeito do nosso relacionamento com Deus. Veja, irmãos, ainda que a mensagem da palavra de Deus seja simples em sua compreensão, irmãos, nós precisamos admitir que ela não é simplória. Isso quer dizer que nem sempre nós vamos conseguir entender a profundidade das realidades gloriosas de Deus nas Escrituras em uma primeira olhada. E é exatamente por isso, queridos, que nós precisamos ser sim zelosos no nosso estudo da Bíblia, irmãos. E eu digo isso, queridos, porque uma das coisas mais belas a respeito do livro dos Salmos, irmãos, é que a forma como esses salmos foram organizados não foi uma forma aleatória, não foi um catadão e coloca aí, qualquer um é o salmo primeiro, qualquer um é o salmo segundo, e assim vai de qualquer jeito, formando o livro dos Salmos. Na verdade, queridos, ao longo de todo o livro dos Salmos, nós vamos encontrar a evolução de alguns temas teológicos importantes a respeito da doutrina cristã, a respeito da vida cristã. Um desses temas, queridos, é a respeito dessa esperança celestial e a respeito da igreja. Existe um tema que se repete ao longo do livro dos Salmos, irmãos, que mostra a caminhada de Jerusalém, aqui da terra, para a gloriosa Sião celestial.
Isso é demonstrado todas as vezes que Jerusalém é vista como essa cidade ideal, como um lugar de paz, como um lugar de glória, como um lugar de perfeita adoração. Acontece, queridos, que se nós conhecemos bem a história de Jerusalém e tudo aquilo que nós lemos a respeito de Jerusalém no Antigo Testamento, irmãos, nós vamos nos lembrar que isso nunca foi uma verdade histórica a respeito dessa cidade, a capital de Judá. Jerusalém sempre enfrentou lutas, preconceitos, imoralidade, idolatria. O profeta Isaías chega a falar a respeito de Jerusalém como se tornou prostituta a cidade fiel. Jerusalém não pode ser este lugar ideal. Jerusalém não dá conta de ser esse lugar de perfeição. E é exatamente por isso, irmãos, que nós encontramos os salmistas falando a respeito de uma Jerusalém ideal, uma Jerusalém perfeita. Enquanto a Jerusalém histórica, a cidade de Davi, não tem condições de ser aquilo que ela deveria ser. Os salmistas constantemente falam de uma Jerusalém que cumpre o seu papel, que é o que deveria ser. Essa Jerusalém perfeita é normalmente chamada no livro dos Salmos de Sião. Enquanto Jerusalém, a cidade, a capital de Judá, é o lugar do sofrimento, de batalha, da luta contra o pecado, Sião é o lugar da alegria, é o lugar da vitória, é o lugar da manifestação gloriosa da presença de Deus. Enquanto Jerusalém, a cidade, é o lugar da angústia, da dor, da imperfeição, Sião é o lugar da vida abundante, da perfeição, é o lugar da presença de Deus. Jerusalém, queridos, é a terra. Sião é o céu. Jerusalém está presa à temporalidade da realidade em que nós estamos. Sião desfruta da eternidade. Jerusalém é o lugar do anseio. Sião é o lugar da esperança. Quando nós pensamos na realidade da nova aliança, queridos, então nós poderíamos associar Jerusalém com esta igreja que está aqui na terra, enfrentando as suas lutas, enfrentando as suas dores, que nós na teologia chamamos de igreja militante. E Sião é a igreja vitoriosa, que no Senhor foi glorificada, que venceu os seus pecados e as suas lutas, que é o que nós chamamos normalmente de igreja triunfante. E quando nós olhamos para este salmo, o Salmo 87, que nós acabamos de ler, queridos, nós somos imediatamente encaminhados para essa realidade celestial. Sião é o lugar da habitação de Deus. Sião é o lugar da presença plena de Deus. Sião, queridos, é o lugar onde nós finalmente nos sentiremos em casa, porque é a cidade de Deus. E se nós estamos a caminho para a cidade de Deus, caminhando para a cidade de Deus, então, queridos, a esperança alegre e a adoração jubilosa precisa surgir na nossa boca e no nosso coração. E essa esperança e essa adoração, irmãos, precisam surgir na nossa boca e coração, porque, em primeiro lugar, irmãos, a nossa segurança está no Senhor. Você já reparou como nós, de uma certa forma, idolatramos a segurança, irmãos? De uma certa forma, nós tomamos uma porção de medidas na nossa vida, em todas as áreas da vida, para reforçarmos a nossa segurança. E o pior, nós continuamos inseguros. Nós nos sentimos inseguros em casa, no trânsito. Nós ficamos inseguros a respeito das nossas finanças, a respeito do nosso emprego.
Nossos relacionamentos dependem da segurança que nós temos com outras pessoas. Parece que tudo na nossa vida depende da segurança que nós sentimos. O grande problema, irmãos, é que por percebermos a insegurança que nós vivemos, nós nos sentimos completamente responsáveis pela nossa segurança. O que pode acontecer se eu não garantir a minha segurança, a segurança da minha família, a segurança do meu emprego, a segurança das minhas finanças? O que é que vai me acontecer? Acontece, queridos, que esse não é um problema em Sião. Olha o que o salmista fala nos versículos 1 e 2. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. O salmista fala, irmãos, de uma cidade que foi fundada pelo Senhor, irmãos. No versículo 5, o salmista ainda diz, o próprio Altíssimo a estabelecerá. Sião é a cidade de Deus, queridos. Deus é o dono de Sião e ela está estabelecida na presença de Deus. É bastante comum, inclusive, a Bíblia falar do lugar onde Deus habita como um monte santo. Sião está no Senhor. É fundada por Ele, é estabelecida nele e por Ele. Queridos, em uma realidade de insegurança como essa nossa, em que nós vivemos, saber de uma realidade de segurança plena, de segurança total, que foi fundada e estabelecida por Deus, queridos, essa realidade precisa nos levar a uma esperança alegre, a uma adoração jubilosa. Estamos seguros no Senhor. Eu sei, irmãos, que nós gostaríamos de provar dessa segurança aqui, já, neste momento, e é absolutamente verdade que Deus nos guarda, que Deus nos protege neste mundo, enquanto nós estamos aqui nessa terra em Jerusalém, Deus nos protege. No entanto, nós precisamos admitir que nós vivemos numa realidade marcada pelo pecado. Quando nós não ficamos inseguros por causa dos nossos próprios pecados, o pecado e a maldade de outras pessoas podem nos levar à insegurança. A verdadeira segurança, queridos, só pode ser provada no lugar onde Deus habita. Quando estivermos com o Senhor em Sião, quando nós finalmente estivermos em casa, é onde de fato nós provaremos de verdadeira segurança. Uma segurança que não é estabelecida por políticos ou pela polícia, uma segurança que não é fruto da sua riqueza, do seu trabalho, uma segurança que não é garantida por relacionamentos com pessoas emocionalmente saudáveis, uma segurança plena que será garantida pelo fundador da cidade, pelo dono da cidade, é o Senhor que estabelece a cidade. E percebe, irmãos, que essa segurança aponta para uma garantia a respeito do amor de Deus em ver o seu povo finalmente reunido. Isso porque no versículo 2 o salmista fala sobre o amor de Deus pelas portas de Sião. Podia ser qualquer coisa, podia ser muro, podia ser as torres, podiam ser as casas. Mas o salmista é muito específico em dizer que o Senhor ama as portas de Sião. As portas, queridos, são o símbolo da segurança. Deus deixa para fora todos aqueles que poderiam trazer insegurança para a cidade. Mas por outro lado, irmãos, as portas também são o símbolo da presença de Deus, onde estão reunidos todos aqueles que são amados pelo Senhor. A porta não é apenas segurança, mas a porta, queridos, é a entrada. O Senhor ama as portas de Sião, queridos, porque é pelas portas que o povo redimido de Deus tem acesso à presença de Deus, e Deus ama ver o seu povo reunido, queridos. Deus ama ver o seu povo reunidos. Queridos, eu tenho visto uma porção de crentes que têm deixado de participar da vida da igreja, irmãos.
E é claro que existem muitos motivos legítimos para isso. Pode ser que você tenha perdido um familiar no sábado ou no domingo, como é o caso da família Gomes. Na manhã de hoje, Dona Elizabeth, mãe da Karina, veio a falecer, pastor Patrick, o Narciso estavam lá atendendo a família, inclusive. Ou pode ser então que você esteja passando por uma enfermidade que te impede de vir na igreja. Ou pode ser que, na verdade, irmãos, existem pouquíssimos motivos legítimos para você deixar de vir na igreja. O cansaço não é motivo. O futebol não é motivo. E ano que vem tem Copa. A distância não é motivo. A tristeza, queridos, não é motivo para você faltar na igreja. Depressão não é motivo, ansiedade não é motivo. Nenhum desses motivos pode te fazer tomar a decisão de não vir à igreja. Existem irmãos que por causa de preguiça têm se afastado da comunhão da igreja, queridos, e quando percebe o buraco que se enfiaram, pode ser tarde demais para a sua vida espiritual. Deixa eu te contar uma coisa. Deus ama ver o seu povo reunido. E se você não gosta disso, é porque você não vai gostar do céu. Você não gosta de Sião. Porque lá, o que mais vai ter é o povo de Deus reunido. É a cidade de Deus. É o lugar onde o povo de Deus finalmente estará em casa. É onde nós nos sentimos seguros. É onde nós experimentamos da reunião dos santos. E é para lá que nós vamos, irmãos. Nós precisamos viver cheios de esperança e cheios de adoração, porque lá em Sião, lá no céu com o Senhor, queridos, nós finalmente estaremos seguros. Mas em segundo lugar, irmãos, a esperança alegre e a adoração jubilosa precisam surgir na nossa boca e no nosso coração, porque a nossa identidade está em Sião. Veja o que o versículo 3 nos fala: coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. E veja, o que são essas coisas gloriosas que são ditas a respeito de Sião? No fim do versículo 4. Nasceram em Sião, é o que se diz. No versículo 5. E a respeito de Sião se dirá: este e aquele nasceram nela. No versículo 6, o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Normalmente, queridos, nós ouvimos a respeito das coisas gloriosas que nós encontraremos no céu, não é verdade? Nós falamos das ruas de ouro, nós falamos das pedras preciosas, nós falamos do brilho glorioso do Senhor, nós falamos das 70 virgens. Não, esse não, esse é de outra, né? Esse é de outro lugar. Nós falamos e ouvimos a respeito das coisas gloriosas de Deus, queridos, e de fato, irmãos, quando nós pensamos no céu, ainda que nós não tenhamos o pleno conhecimento de como serão as coisas, nós imaginamos um cenário deslumbrante, cheio de beleza, cheio de alegria. Mas você reparou que nesse salmo, as coisas gloriosas que dizem a respeito da cidade de Deus estão vinculadas à identidade de quem estará lá? O que se diz de Sião, as coisas gloriosas que se dizem de Sião, nasceram lá. Esse nasceu lá, nasceram em Sião. Queridos, tanto a Ana quanto o Dani nasceram enquanto nós estávamos pastoreando em Araucária. E durante toda a gravidez, nós fizemos o processo de acompanhamento na maternidade aqui em Curitiba. E quando a Ana nasceu, eu fui no cartório em Araucária, lógico, para registrar. E a moça pegou aquele documento que o hospital fornece e registrou a Ana como natural de Curitiba.
Porque, afinal de contas, o hospital era em Curitiba, e ela nasceu no hospital em Curitiba. No entanto, queridos, quando eu fui registrar o Dani, eu apresentei o documento e a moça perguntou: você quer registrar ele como nascido em Curitiba ou em Araucária? Eu virei para ela e falei assim: eu não sabia que eu tinha essa opção, né, de dizer onde meu filho nasceu. Né? E eu, morando em Araucária, registrei o Daniel como natural de Araucária. O Daniel é araucariense, gente. Né? Araucariense. E o mais curioso disso tudo, irmãos, é que de nós 4, o Dani é o menos araucariense da família, entendeu? Porque eu e a May, nós ficamos em Araucária há quase 10 anos. A Ana morou os primeiros 5 anos da vida dela lá, e o Dani não chegou nem a 1 ano em Araucária, e nós voltamos para Curitiba. No entanto, queridos, ele é o único que orgulhosamente pode dizer: eu sou araucariense. Ele nasceu lá. Irmãos, o lugar em que nós nascemos define a nossa identidade. É verdade que no caso da nossa cidade natal, isso pode definir apenas o local do nosso nascimento, porque na verdade existem outros muitos fatores que contribuem muito mais para a formação da nossa identidade, de quem nós somos, do nosso jeitão. Mas no caso de Sião, queridos, ter nascido lá define absolutamente tudo a respeito dos seus moradores. A questão é: quem são estes que nasceram em Sião? O versículo 4 nos conta: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia nasceram em Sião, é o que se diz. Cada um desses povos, queridos, representam os pontos cardeais. Raabe, que é uma referência poética ao Egito, representa o oeste. A Babilônia representa o leste. Filístia e Tiro representam o norte, enquanto a Etiópia é o que seria o correspondente ao sul. Essa é uma forma bonita de dizer, queridos, que os habitantes de Sião seriam provenientes, os naturais de Sião, seriam provenientes de todos os povos, de todas as nações do mundo, onde os pontos cardeais alcançam. No entanto, queridos, esses povos não são citados aleatoriamente apenas por uma questão de oeste, leste, norte e sul. Esses povos também representavam inimigos históricos de Israel, de Judá, de Jerusalém. Nações que ou guerrearam contra Israel, ou então submeteram Israel à opressão, e em alguns casos tiveram inclusive um relacionamento ímpio com o povo de Deus. Mas eu preciso que você enxergue a beleza disso que está escrito na palavra. O que o versículo 4 nos diz, irmãos, é que até mesmo aqueles que não fossem cidadãos de Jerusalém, a cidade física, a cidade de Davi, onde estavam os muros, o templo e etc., estes seriam nascidos em Sião, a cidade de Deus. Sião, queridos, diferente de Jerusalém, não é uma cidade física, ou pelo menos não idealmente, com fronteiras limitadas. Sião, na verdade, se estende para além de Jerusalém, e os benefícios de ter nascido em Sião se estendem às nações e a todos os povos. As bênçãos de pertencer a esse lugar glorioso pertencem àqueles que, veja o começo do versículo 4, conhecem o Senhor. Nos últimos anos, irmãos, nós temos visto a crise migratória que tem assolado uma boa parte dos países ocidentais. Mas deixa eu te contar uma coisa: essa crise não é um problema em Sião. Até porque, queridos, mesmo aqueles que aparentemente seriam estrangeiros, na verdade são naturais de Sião, eles nasceram lá. Mas veja, normalmente, queridos, nós costumamos associar Israel conosco, não é verdade? Quando nós ouvimos sobre o povo de Deus, a respeito de Israel, a respeito de Judá, por algum motivo nós achamos que a Bíblia está falando de nós, da gente. Mas você já parou para pensar
que nós não somos israelitas ou judeus de nascimento? Nós somos gentios, queridos. Nós somos aqueles que vêm das nações ao redor de Israel. Sabe quem é Raabe, o Egito e a Babilônia? Somos nós. Sabe quem é Filístia e Tiro e a Etiópia? Somos nós, irmãos. Nós somos aqueles que éramos inimigos do povo de Deus e de Deus. Nós éramos aqueles que éramos rebeldes contra o Senhor, contra a sua majestade, contra a sua glória, mas de repente, por causa da graça, por causa do amor, por causa da bondade de Deus, por causa da bondade do dono de Sião, nós agora nascemos lá. Não somos mais inimigos. Nós somos amados. Nós não somos mais desconhecidos. Nós somos aqueles que conhecem o Senhor. Perceba, queridos, o Senhor mudou a nossa identidade. Em Cristo a nossa identidade é renovada. Nós não pertencemos às nações. Nós não somos mais do Egito, da Babilônia, da Etiópia, do Brasil, de Araucária. Nós somos de Sião. Nós nascemos lá. E todos os benefícios da cidade de Deus, agora, queridos, são nossos. Sião é a comunidade dos redimidos, daqueles que conhecem o Senhor. Sião é o lugar onde os inimigos de Deus se tornam povo de Deus. Sião é a minha casa. Sião é a sua casa. Sião é a nossa terra natal. E nós estamos voltando para lá. E quem garante isso, queridos, é o próprio Deus. O versículo 6 diz: é o Senhor quem registra a entrada dos povos. Este nasceu lá. Ou seja, o Senhor não apenas renovou a nossa identidade, irmãos, o Senhor é quem assegura a nossa identidade está assegurada em Deus, o dono do cartório, aquele que registrou o nosso nascimento. É por isso, queridos, que as coisas gloriosas que são ditas sobre Sião, na verdade, glorificam o Senhor, porque Deus é o fundador, o dono da cidade, o Senhor é aquele que ama a cidade. O glorioso Rei de Sião nos recebeu e nos amou e nos registrou como pertencentes a Ele. Este nasceu lá. O Senhor nos deu um direito de nascença em Sião. Você é bem-vindo em Sião, porque você nasceu lá. Você não é estrangeiro nessa cidade. Por isso, a esperança e a adoração precisam brotar na nossa boca e coração, irmãos, porque o Senhor nos deu uma nova identidade nele, e Ele mesmo é quem assegura a nossa identidade. E mais que isso, em último lugar, a esperança alegre e a adoração jubilosa precisam surgir na nossa boca e coração, porque a nossa satisfação está na eternidade. O salmista termina esse salmo numa explosão de alegria e adoração. Ele diz no versículo 7: todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Queridos, quando nós olhamos para o versículo 7, o que nós enxergamos é uma realidade gloriosa de alegria, de adoração, de louvor, de exaltação, de exultação no Senhor. É alguém que finalmente chegou em casa, depois de uma longa jornada, e disse: pronto, eu estou em casa, e tudo que eu preciso está aqui. Esse versículo, irmãos, fala de um louvor que brota de uma esperança futura. Aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que tiveram a sua identidade renovada, aqueles que tiveram a sua identidade assegurada pelo Senhor, agora expressam o seu contentamento, expressam o seu louvor, tudo o que eles sempre almejaram, tudo o que ansiaram, tudo o que desejaram do fundo do coração, agora se cumpre
em Sião, no céu. Veja, queridos, nós vivemos numa sociedade extremamente imediatista. Nós raramente temos paciência para esperar alguma coisa. Nós queremos tudo para ontem. E se nós não obtemos aquilo que nós queremos, em pouco tempo, nós começamos a mostrar a nossa insatisfação. É filho chamando a mãe e a mãe não atendendo. Sabe como? Mãe, todos nós somos extremamente imediatistas. E mais que isso, irmãos, nós vinculamos os nossos maiores desejos a este mundo. Você já percebeu que as coisas que nós mais almejamos na vida estão vinculadas às coisas deste mundo? É a casa própria, o carro, fazer 18 anos, tirar a carteira de motorista, se formar, o casamento dos filhos, a aposentadoria, a viagem de férias. Essas são as coisas que nós mais desejamos, as coisas que nós mais almejamos. No fundo, queridos, o que nós queremos e o que nós mais ansiamos é aquilo que esse mundo tem a oferecer. Para nossa tristeza, queridos, nós não almejamos o céu. Nós não sonhamos com Sião. Na verdade, queridos, o que nós mais queremos é ficar rico e viver bem, e viver bastante, e viver com saúde. Não é sem razão, queridos, que nós vivemos insatisfeitos. Nós não queremos ir para o céu. Nós não almejamos Sião. Se você perguntar para todo mundo aqui, você quer ir para o céu? Todo mundo vai dizer sim. Se você perguntar, você quer ir agora? Todo mundo vai dizer não. Nós não almejamos Sião, queridos. Nós não sonhamos com o céu. E é curioso, queridos, que a única coisa garantida para nós é que no futuro nós estaremos em Sião. Ninguém aqui tem a garantia de que vai ficar ou que vai permanecer rico, se você já é. Ninguém aqui sabe quanto tempo de vida ainda vai viver, se vai viver, ou então se vai viver bem para o resto da vida. E o fato de nós desejarmos tanto as coisas deste mundo, irmãos, faz com que a gente diminua o nosso desejo, o nosso anseio pelo céu. E não é sem razão que nós vivamos insatisfeitos. Nós almejamos aquilo que não temos e desprezamos aquilo que o Senhor já nos garantiu. Se nós queremos viver satisfeitos, queridos, esperançosos, então, irmãos, nós precisamos nos contentar com Sião. Nós precisamos vincular a nossa satisfação, não com as vitórias que nós obtivemos aqui, mas com as coisas eternas. Até porque, queridos, como crentes, nós deveríamos de fato ansiar pelo dia em que não haverá mais câncer, nem relacionamentos rompidos, nem a perda de entes queridos, nem a violência doméstica ou o abuso sexual. Nós devíamos esperar o dia em que não existirá mais solidão, abandono, assassinato ou qualquer outra coisa que nos faça derramar lágrimas e carregar os nossos corações arrebentados pela caminhada. Nenhuma dessas coisas que eu citei aqui é possível neste momento na cidade terrena, na Jerusalém terrena. Essas condições não podem ser verdadeiras por nenhum ser humano em nenhuma situação, mas nós podemos nos apegar a essa esperança gloriosa, queridos, que nós certamente viveremos em Sião, na presença de Deus. Isso porque, queridos, a renovação do mundo que nós tanto ansiamos é a Sião. Sião é a essência desse mundo renovado, novos céus, nova terra, onde não haverá
dor, nem lágrima, nem tristeza. A redenção está focada nos céus, queridos. E a convicção desse contentamento, dessa segurança, desse prazer, desse deleite futuro, é o que precisa nos trazer satisfação no presente. Mesmo quando o presente traz dor e sofrimento, irmãos. A essência do nosso contentamento, as nossas fontes, estão em Sião. No momento em que nós, finalmente, estaremos no céu com Deus. Então, por que sofrer com uma esperança incerta de um mundo melhor, de um político melhor, de um país melhor, se nós temos a esperança da pátria celestial para onde vamos e que o Senhor está preparando para nós? A essência do nosso contentamento está nos céus, queridos. E nós precisamos saltar de alegria por sabermos que o Senhor dará pleno cumprimento a essa realidade, e Ele fará isso no tempo certo, de acordo com o seu governo soberano. Sião está garantida. Concluindo, queridos, nós estamos seguros no Senhor. Sião é fundada e estabelecida por Deus, e o Senhor protege o seu povo, e Ele ama a reunião do seu povo. Nós temos uma nova identidade no Senhor. Sião está de portas abertas para aqueles que eram inimigos de Deus, mas agora conhecem o Senhor. E é o próprio Deus quem assegura essa nossa nova identidade. Nasceram em Sião, é o que se diz. Nossa verdadeira e única satisfação está nos céus. Todas as nossas fontes estão lá, onde finalmente nós estaremos em casa, sem dor, sem solidão, sem choro, sem luto, e que a esperança alegre e a adoração jubilosa possam brotar nos nossos lábios e corações por causa do céu, queridos, e que nessa esperança nós possamos viver fortalecidos enquanto nós voltamos para casa, e que assim o Senhor, o nosso Deus, o Rei de Sião, nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, e te louvamos pelas tuas promessas gloriosas de um lugar magnífico para onde nós estamos indo. Exaltado é o teu nome. Nós pedimos a Deus para que o Senhor ministre essa palavra nos nossos corações, para que nós possamos viver seguros no Senhor, para que nós possamos viver de acordo com esta nova identidade e para que nós possamos manifestar o nosso contentamento a respeito daquilo que esperamos no futuro. Opera em nós, Deus, trata o nosso coração, nos fortalece na esperança, nos anima na esperança, nos revigora na esperança de que um dia estaremos com o Senhor na sua cidade, nos céus, no santo monte, no alto lugar, com o Senhor. Opera, Deus, com graça, nos encorajando, nos fortalecendo. Age em nós, é o que nós te pedimos, em nome